Cirurgia das amígdalas, a amidalectomia. Meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre essa cirurgia que é comum entre os otorrinos fazerem, né? E aí a gente observa que muitos pacientes têm muitas dúvidas. Eu selecionei aqui as principais dúvidas dos pacientes que vão fazer essa cirurgia, tá certo? Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Sou Renato Ponte, sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O nosso canal já passa da marca dos 220 mil inscritos e mais de 16 milhões de visualizações. Então, se for um conteúdo do seu interesse, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber nossos conteúdos semanais, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre as principais dúvidas dos pacientes que vão fazer a cirurgia da retirada das amígdalas. Lembrando, né, meus amigos, as principais indicações da cirurgia das amígdalas, da retirada das amígdalas. As principais são as amigdalites de repetições, os roncos e a apneia do sono, né, para aquelas amígdalas enormes, certo? E também é indicado a cirurgia das amígdalas, a retirada, nos casos dos pacientes que apresentam cáseos amigdalianos, aquelas bolinhas que saem com mau cheiro, né, que tem até alguns vídeos aqui que eu falo sobre essas amigdalites caseosas, que trazem muito constrangimento para os pacientes, né? Por isso, a gente, diante dessas dúvidas desses pacientes, a gente vai falar aqui as principais. Primeiro, a respeito da anestesia. Renato, como é que é a anestesia? A anestesia geral, meus amigos, você recebe anestesia na veia, junto aqui com a máscara de oxigênio, com inalação de algumas medicações. Você vai dormir durante a cirurgia, quando você acordar, acabou, certo? A cirurgia dura em média, o procedimento em si do cirurgião dura em média mais ou menos 1 hora, às vezes até menos, certo? Só que o procedimento de entrar em sala, acordar, sair, enfim, dura um pouquinho, 1h30 2 horas, certo? Mas o de cirurgia em si, mais ou menos 1 hora, tá bom? Renato, como é que fica a questão das dores no pós-operatório? Pessoal, realmente é uma cirurgia que vai doer, certo? Eu costumo dizer que é uma das cirurgias mais incomoda no pós-operatório, por isso que a gente precisa fazer, o paciente precisa ficar um tempo no hospital fazendo remédio na veia, certo? Para atuar de forma mais rápida. Só aí a gente vai liberar esse paciente no dia seguinte, a depender do caso, até no mesmo dia, para casa, com medicações anti-inflamatórias, certo? Até a associação de medicações, às vezes 3, 4 medicações, vai depender de cada caso. Lembrar também que a questão das dores é muito subjetiva. Por que eu falo isso? A gente percebe que tem pacientes que são mais tolerantes à dor, tem pacientes que são menos tolerantes à dor. Isso é muito variável, vai de pessoa para pessoa. Então, assim, tem pacientes que eu faço a cirurgia e ele, Renato, foi a pior dor do mundo. Já tem pacientes que chegam aqui, Renato, pensei que fosse pior, conversei com colegas, com conhecidos que realizam essa cirurgia, e eles disseram que eram pior e eu não vi tanto desconforto. Claro que incomoda, mas não chega a tanto. Então, assim, você percebe que é muito variável essa questão da dor, mas é fato que realmente a maioria dos pacientes sente desconforto e precisa ficar tomando medicação de horário, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a depender de cada caso. Por isso é importante o cirurgião estar do seu lado para ir lhe orientando, tá bom? Outra dúvida é a respeito da alimentação, meus amigos. Por conta do desconforto ao engolir e dos riscos de sangramento no pós-operatório, então é recomendável a alimentação pastosa fria, tá? Tanto que por conta do desconforto, muitos pacientes acabam que perdem peso, né? Eles perdem peso por conta da dificuldade de se alimentar. Eu sempre costumo dizer que o mais importante nesses casos é a hidratação. E uma forma de se hidratar é tomando vitaminas, porque já alimenta. Lembrar que a cicatrização do nosso organismo vem da alimentação, por isso que é importante se alimentar com vitaminas de frutas principalmente, geladas, porque já hidrata e já alimenta, tá bom? Mas assim, geralmente quando é um pós-operatório meu, eu dou um cardápio de várias opções para esse paciente escolher o que é que ele mais gosta e aí ficar um pós-operatório, vamos dizer assim, menos desconfortável, certo?
mas ter muito cuidado, não vá desobedecer às orientações do seu cirurgião, do seu médico, pelo risco de sangramento, né? Evitar biscoitos, pizza, pão carioquinha, né? Aquele pão mais crocante, que pode machucar a localização das amígdalas da cirurgia, tá bom? Outro ponto, Renato, leva a ponto essa cirurgia, né? E como é que fica esse ponto depois? Ele cai só, precisa tirar? Meus amigos, geralmente, a maioria dos casos não levam ponto, tá? A gente geralmente faz algum ponto quando o paciente, durante a cirurgia, apresenta algum sangramento a mais, algum sangramento que esteja persistente. Então, a gente ali dá um ponto para parar de sangrar. Esse fio que a gente usa para dar o ponto, geralmente ele é absorvível, ele cai, certo? Então não precisa tirar no consultório não. Muitas pessoas ficam com medo ali de levar ponto e precisar tirar. Não precisa ficar tirando, que ele solta sozinho, certo? Essa é uma dúvida bem comum. Outra questão no pós-operatório é que na semana da cirurgia fica uma placa branca na garganta e tem muitos pacientes que se assustam. Renato, o que é isso? Está infectado? E não, meus amigos, é uma placa de fibrina que ocorre por conta da cicatrização. Isso quer dizer que a sua cicatrização está indo bem, não quer dizer que está complicado, que está pior ou melhor não, certo? Então, muito importante vocês observarem e terem isso em mente. E por último, meus amigos, outra dúvida é a questão de ser alérgico aos anti-inflamatórios. Claro que a gente sempre... Renato, eu tenho alergia à maioria dos anti-inflamatórios. Eu posso fazer essa cirurgia? Pode, meus amigos. Pode fazer a cirurgia porque, graças a gente tem opções de outras classes de anti-inflamatórios, diferente dos anti-inflamatórios comuns, como, por exemplo, nimesulida. Muita gente tem alergia à dipirona, a ibuprofeno, então, cetoprofeno. Então, tem muitos pacientes que são alérgicos a esses remédios, a essas medicações. Daí a gente tem que lançar a mão de outros anti-inflamatórios sistêmicos de alta potência, porque, como eu falei, como é uma cirurgia dolorosa, a gente precisa dar medicações fortes para a dor desse paciente. Por exemplo, tem a codeína, tem o tramal, enfim, existem outras medicações que a gente pode associar, que vai dar um conforto para esse paciente. Outra dúvida que os pacientes têm é o tempo. Renato, em quanto tempo eu fico bom? Atividade física? Quanto tempo eu vou ficar desconfortável? Geralmente, meus amigos, os 10 primeiros dias são mais difíceis. Geralmente 7 dias, mas a gente tenta prolongar ali, a gente coloca ali 7 a 10 dias. É a semana mais difícil para deglutir. Geralmente o paciente perde ali peso, 3, 4 quilos, tá? Mas aí depois é um processo que não volta, vamos dizer assim, né? Você está livre das amígdalas, nunca mais vai ter amidalite, nunca mais vai ter caso, vai melhorar a qualidade do sono, se for o seu caso. Enfim, é uma cirurgia que depois vai ser recompensadora, tá bom? Tempo de retorno para a atividade física, geralmente 30 dias, 25, 30 dias é um tempo para você retornar às suas atividades físicas. Por quê, meus amigos? A gente pede para não fazer esforço no pós-operatório, por conta de sangramento, é lógico, né? Então, assim, é preciso ter esse repouso nesse período para não atrapalhar a sua recuperação. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre a cirurgia das amígdalas e a sua recuperação, as suas principais dúvidas. Se ficou alguma dúvida, não esqueça, deixe aqui seu comentário que eu vou sempre tentar responder. Tá bom? Não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber nossos vídeos semanais. É isso. Tchau, pessoal. Até mais.